Olá, em continuação à nossa série do livro de 1 Reis, agora vamos ao capítulo 4. A fama de Salomão se espalha. E essa fama que se espalha é acerca da sabedoria que obtinha, a forma como julgava. E observamos que em seu reinado, havia 12 governadores que eram responsáveis pela subsistência ali da casa real, vamos dizer assim, e por prover. E Salomão era conhecido pela sua sabedoria, poesia, amor e o aprendizado. Aqui nós devemos tomar um certo cuidado, porque ao mesmo tempo que destaca as proezas que Salomão obtinha, também sabemos que ele foi homem falho e com muitos erros. E a ênfase aqui é a respeito da sabedoria, que não provinha e nem provém do homem, porque de nós, que somos falhos, fracos, carnais, provém o conhecimento, a inteligência, mas a sabedoria provém do temer ao Senhor, como diz em sua palavra. E em destaque aos versos 29 ao 31, que nos diz: E Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos do Oriente, e de toda a sabedoria dos egípcios. Observamos que é destacado que essa sabedoria que tinha, ela sobressaía aos escritores de Salmos, e bem como também aos do Oriente babilônico. De modo que observamos que o conhecimento, a sabedoria, melhor dizendo, que ele obtinha era tanto da fauna, da flora, de modo que produzia poesias, cânticos, e também sabia julgar, e usar de bom senso para governar o povo de Israel. E aqui tinha governadores, então, que eram responsáveis pela subsistência e a provisão do seu reino, bem como essa fama a respeito da sabedoria, ela sobressai de modo que alcança nações e outros reinos que vão para conhecer e fazer um teste acerca se tudo aquilo que estava sendo espalhado e usado de boa fama era verdadeiro. E um dos destaques é a rainha de Sabá, que vai ao encontro, faz vários questionamentos, leva várias riquezas, vamos dizer assim, e ao ver que tudo aquilo que havia sido mencionado, dito acerca tanto de Salomão como do seu reino, era verdadeiro e sobressaía a tudo aquilo o qual ela havia escutado. E é importante, então, destacar que a expansão e o crescimento em seu reinado. Então, Salomão, diferente de seu pai Davi era um homem de guerra, que era um general de guerra, que ia à frente de batalhas, tinha estratégias, porém, a sua mão era suja de sangue, porque já havia matado muitos, assim como diz um dos cânticos, em qual Saul matou dezenas, mas Davi matou milhares. E aqui observamos então que, dito isso, o Senhor diz a Davi que ele não poderia levantar ou construir um local de adoração, um templo de adoração, mas o filho que o sucederia assim o faria. E aí, posteriormente, vamos se deparar com a construção do templo. Mas o importante em destacar no capítulo 4 é acerca da sabedoria. E no livro de Oséias nos chama a atenção, porque o profeta nos diz, no verso 6, que o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tudo rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E o Senhor então está chamando a atenção de um povo que o conhece, porque é dito sacerdotes, um povo que conhece da sua lei, que conhece do seu mandamento, pois Cristo não veio para anular a lei, mas para cumpri-la. E muitas das vezes nós somos levados a distorcer as verdades da palavra e pelo achismo do homem. Porque a palavra é clara em nos chamar a atenção e nos trazer ao Calvário, que representa a obra de Cristo, por nós, falhos e pecadores, onde não somos perfeitos. Somos falhos e submetidos aos mesmos erros, e levados também aos mesmos. De modo que não somos uns melhores do que os outros, mas de acordo que buscamos, então, a verdade da sua palavra e a sua presença, nós somos transformados pela graça de Cristo. E que deu sua vida por nós. E é interessante destacar porque o povo perece por falta de conhecimento, em não querer buscar a presença, a face de Cristo, a palavra do Senhor, e buscar o homem, que é falho e sujeito aos mesmos erros. E aí é onde nós caímos e falhamos e fracassamos. Mas quando realmente estamos firmados na rocha, porque a palavra diz qual o homem vai edificar uma casa e não sentou para calcular aquilo que iria gastar ou utilizar. Então, o homem sem planejamento, o homem sem instrução, sem orientação, sem busca, esse homem ele se torna fraco. A sua casa é firmada na areia, que vacila, que é suscetível aos momentos, mas aquele que é firmado na rocha, e a rocha que representa Cristo, que sustenta a sua igreja, que sustenta o seu povo, então este homem, ainda que passe por muitas tribulações e por muitos percalços, ele permanecerá firme, não porque ele é bom, mas porque a sua estaca está firmada e a sua casa foi bem calculada. Então a palavra nos chama, as escrituras nos chamam a se atentar para a verdade, para as escrituras, e não para o homem, que é vão e levado às mesmas tentações que nós. Por isso devemos ser prudentes, edificar e se estabelecer na videira verdadeira. E o importante aqui, em paralelo de 1 Reis capítulo 4,
com o capítulo 4 do livro de Oséias, no qual o profeta então destaca e chama a atenção do povo, que estava se perdendo, que estava pecando e indo contra, né, aquilo que era uma verdade de Deus para a vida deles, no qual o Senhor não queria que eles adorassem, entregassem cultos pagãos, mas que entregassem uma adoração sincera, no qual Cristo não pedia sangue, nem derramamento de sangue, e não pedia nada além do que um coração sincero e voltado a Ele, entregue como um sacrifício vivo e verdadeiro. É quando então realmente vamos à presença do Senhor, no secreto, e falamos com o Pai, que sempre buscou a intimidade do seu povo para com Ele, né? Sempre buscou um filho e uma filha que tivesse um coração sincero, aberto para lhe falar, né? E trazer à luz aquilo que estava escondido. E muitas das vezes nós escondemos para não revelar. E achamos que os nossos pecados irão sujar a Cristo, quando na verdade, quando confessamos e deixamos, então somos curados. E somos libertos e sarados. E aqui o profeta, então, Oséias, ele destaca que, primeiro, quando não há o conhecimento do Altíssimo, a injustiça e imoralidade se espalham como uma praga, como uma erva daninha, que vai ali contaminando ao seu redor. E segundo, quando não buscamos seu conhecimento, nós mesmos nos tornamos culpados por viver na escuridão e passamos então a ser cativos, sermos então levados a julgos que Cristo não tem para nós, porque para a liberdade Cristo nos libertou. E não é uma liberdade vazia que nos enche momentaneamente, mas é uma liberdade eterna que nos enche da sua presença, que nos cura e nos transforma. E terceiro, quando alguém próximo se desvia deste conhecimento, devemos então tomar cuidado para não seguir os seus passos, porque somos influenciados, quando na verdade devemos influenciar outras pessoas. E esse influenciar é um influenciar positivo, é gerar transformação e gerar vida, porque o Senhor não nos libertou apenas para ser liberto, mas para que venhamos fazer a diferença em um mundo que já está entregue ao Deus deste século. Mas ainda assim, Cristo deseja um povo que o escolhe todas as manhãs em viver em sua presença, em buscar a sua face e se alimentar da sua palavra. Então só assim seremos sarados, libertos e cheios, né, da graça, do conhecimento e da sabedoria que não provém dos homens, mas de Deus. Que você possa refletir nesta mensagem e que você possa guardar o seu coração nele, para ele e por ele. E em tudo que você fizer, faça de todo o coração, não para os homens, porque o homem não sabe recompensar e não sabe ser grato ou trazer honra, mas a Cristo nos vê, nos olha e nos ajuda e fortalece a cada dia. Que o Senhor te abençoe.